Para comentar os temas do dia está, como sempre, em estúdio José Santos Teixeira, administrador da Optimize. José, muito boa tarde. Obrigado pela sua presença mais uma vez neste Fecho de Contas. E mais uma vez, e não quero mais falarmos da questão espanhola, temos tido aqui um acompanhamento in loco do que se passa no país vizinho. Hoje tivemos a Mariano Rajoy a falar e mais uma vez a frisar que vai fazer tudo o que for necessário em prol do interesse daquele que é o interesse dos espanhóis, mas, e já falávamos disto a semana passada, parece cada vez mais evidente que, pelo menos do lado dos mercados, e tendo, por exemplo, por base a emissão de hoje de dívida, o sinal é verde e por isso Espanha pode avançar sem grandes sobressaltos para este pedido, para este resgate total, ou não? Exatamente, acho que sim, e até já há uma data marcada, pelo menos em alguns jornais Outubro. eu li isso, é a próxima reunião do Eurogrupo em 15 de setembro, salvo eu, 14 ou 15 de setembro, exatamente, em Chipre, e portanto até lá, ou nessa data, que é uma reunião dos ministros das Finanças, vai haver efetivamente a decisão da Espanha finalmente pedir ajuda oficial para o resgate total, porque o resgate bancário já está concedido um montante de 100 mil milhões de euros para ajudar os bancos espanhóis e portanto, é simplesmente alargar isso à dívida pública espanhola. Ainda assim, e olhando para as notícias que foram divulgadas ontem, e porque falou na banca, Luís de Guindos veio dizer que dos 100 mil milhões negociados vai usar sensivelmente 60 mil milhões. Poderá ser também um sinal positivo em relação àquilo que acaba por ser mais ou menos conhecido em relação à banca, mas há sempre aquelas especulações que dão conta de que, quando forem conhecidas todas as contas e todas as avaliações, o cenário poderá ser muito pior do que aquilo que se espera. É evidente que é um sinal positivo, eu estou perfeitamente de acordo consigo, mas por acaso apareceram hoje dois sinais negativos. Isto é sempre uma no cravo e outra na ferradura. É que a região da Catalunha disse necessitar de 5 mil milhões de euros, não é muito, mas são, apesar de tudo, 5 mil milhões, e Valência e Múrcia também estão na bicha, digamos assim, para pedir uma ajuda ao Governo Central. Portanto, tapa de um lado, mas destapa do outro, não há dúvida nenhuma que a Espanha vai necessitar de um resgate, digamos, da dívida pública global. Mas há bons indícios, porque não só emitiu hoje a taxas de juros bastante confortáveis, como nos últimos 15 dias as taxas de juros da dívida a longo prazo, portanto os 10 anos, têm vindo a baixar cerca de 1% praticamente durante o verão. E, portanto, penso que não vai haver problemas para as taxas de juros se manterem aos níveis atuais, até talvez com alguma baixa, como aconteceu, nomeadamente no caso português, que as taxas têm baixado sensivelmente desde que começámos a ser ajudados. De forma, é uma questão que lhe queria colocar também, e para os telespectadores tentarem perceber também um pouco aquilo que se passa, além de todas estas notícias e todos estes dados que vamos divulgando aqui diariamente. Parece-lhe ou não que, desde que Grécia, Irlanda e Portugal pediram ajuda, e se compararmos estes três pedidos, já analisamos também a questão das agências de rating, reagiram de forma completamente diferente. Se compararmos com a realidade espanhola, parece-lhe que os líderes europeus têm vindo a desmistificar, e os próprios mercados, um pedido de ajuda externa. Bem, e eles têm vindo, sobretudo, a acalmar, digamos, o perigo que existia, ou se dizia existir, sobre a Europa e sobre o euro. Ao contrário, sobre o euro e depois sobre a Europa. E quem tem tido um papel muito importante tem sido o Presidente do Banco Central Europeu, que efetivamente não só assim que entrou em funções, digamos que abriu os cordões à Bolsa, como se costuma dizer, e pôs dinheiro à disposição dos bancos a 1%, que foi uma medida extremamente importante para evitar todos os problemas especulativos sobre a solvabilidade e sobre a liquidez, sobretudo, dos bancos. E mais tarde ele foi acompanhado por a maioria, digamos a totalidade, com exceção de um ou outro ministro finlandês e algum ministro alemão também de vez em quando, para contrastar um pouco com as afirmações da senhora Merkel, mas não há dúvida nenhuma, tem havido afirmações generalizadas de que ninguém quer deixar cair o euro e ninguém quer deixar cair a Europa. Eu próprio, a certa altura, estive convencido que a Grécia ia ter vantagem e ia ser empurrada para fora do euro
com uma grande ajuda final, digamos assim, mas no Já fundo, não acredita nisso? ultimamente tem evoluído no sentido disso não acontecer. Quer dizer, dá a sensação que os dirigentes europeus têm medo de meter o dedo dentro do problema e, em certa altura, escapar-lhes o braço e escapar-lhes o corpo todo. E, portanto, nesta altura, a convicção mais generalizada é que, efetivamente, não vai haver nenhum problema dentro da Europa e dentro do euro. Eu, pelo menos, nesta altura, tenho tendência a acreditar nisso. Olhando para a realidade nacional, Portugal vai passar mais este desafio, mais esta quinta avaliação da Troika, que poderá ser esta uma das mais importantes e, acima de tudo, para nós que acompanhamos, das mais interessantes talvez, agora que as metas podem não ser alcançadas. Embora com toda a dificuldade que cada um certamente que sente, não há dúvida nenhuma que nós estamos no bom caminho. Quer dizer, foi-nos exigido, essencialmente, num primeiro tempo, uma baixa do déficit público. Isso tinha que ser feito à custa da diminuição da despesa pública, nomeadamente da principal componente da despesa, que é o custo dos funcionários públicos, e mais tarde, com uma série de outras medidas que ainda estão progressivamente a ser postas em prática, e não há dúvida nenhuma que do lado da despesa conseguimos os objetivos que estavam fixados, salvo erro até ultrapassámos ligeiramente. É evidente que as dificuldades económicas, ou seja, a baixa do PIB resultante dessas medidas de austeridade, veio dar, inevitavelmente, uma diminuição das receitas e, portanto, aquilo que a Troika vai constatar é que as medidas impostas deram como consequência esse resultado negativo do lado das receitas e vai certamente facilitar-nos a vida nos próximos meses, ou pelo menos no próximo ano, para não dizer 2 anos, no sentido de alargar o prazo em que algumas medidas que já estão previstas serão postas em prática, de maneira a conseguirmos uma estabilidade com menos austeridade. Quer dizer, não faz sentido. Ainda hoje ouvi uma pessoa muito importante em termos de ideias no país, que é o professor Adriano Moreira, dizer que efetivamente chegámos ao limite da austeridade e que mais austeridade é contraproducente e não é possível ir mais longe. Exatamente. Quem olhou, e olhando agora diretamente para os mercados, quem olhou para o verão quente de 2011 e olha para este verão, e porque o mês de agosto está a chegar ao final, ficou surpreso com esta evolução, eu diria, positiva dos mercados? Certamente, e sobretudo que havia, curiosamente, o medo que 2012 repetisse a catástrofe, que foi uma certa pancada bastante violenta, de baixa em 15 dias de agosto de 2011, a maior parte dos mercados perderam 20% de mercados de ações. E, portanto, temia-se que, digamos, a fase do verão, que é sempre uma fase em que há poucas transações, há pouca liquidez nos mercados, pudesse originar um efeito semelhante. Não houve por 2 razões. Uma foi a afirmação de Mário Draghi, logo no dia 6 de agosto, de que estava presente para fazer tudo o que fosse necessário. Isso foi muito importante. A outra é que os mercados estavam em níveis já mais baixos este ano e, portanto, não havia razão para voltarem a baixar muito. E até aconteceu o contrário. É que desde o final de julho, ou desde o inícios de julho, os mercados na Europa e a maior parte dos mercados subiram entre 10% a 15%, o que foi muito confortável para quem estava investido e, portanto, foi uma oportunidade que quem aproveitou bem. Rapidamente, José, porque ficamos sem tempo praticamente. Este rally a que se tem assistido em alta vai continuar e quais são as grandes prioridades ou onde é que se deve investir até ao final deste ano? Olha, muito rapidamente, acho que se houver medidas positivas destas reuniões todas, quer da FED, quer do Banco Central Europeu, é efetivamente um bom sinal para as bolsas continuarem a subir. E onde se deve investir? Em tudo aquilo que desceu muito, e nomeadamente nos valores financeiros, que ficam muito mais aliviados desta pressão, digamos, das dívidas públicas, etc. E, portanto, companhias de seguros e bancos europeus, inclusive os portugueses que estão cotados, vão beneficiar certamente dessas medidas. José, muito obrigado pela sua análise. José Santos Teixeira, administrador da Optimize, com uma análise exaustiva aos destaques desta terça-feira.